Bora lá que tá acabando, hein? Só tem mais uns 498 vídeos pra gente fazer dessa aula de gerenciamento de risco. Brincadeira, pelo amor de Deus, nem pensa um negócio desse. Quer dizer, na verdade, se fosse fazer, tinha muita coisa também, né? Pra gente poder colocar de apêndices nessa aula. Mas, pensando naquilo que a gente precisa primeiramente entender para fazer o gerenciamento de risco, acho que a gente está indo no bom caminho. No vídeo passado, a gente falou sobre análise qualitativa dos riscos. E aí eu mostrei para você aquela outra planilhinha para a gente posicionar todos os riscos que foram colocados no registro, a gente leva para análise qualitativa e aí lá a gente identifica qual que é o impacto de ocorrência e qual que é a possibilidade de ocorrência e qual que é o impacto que aquele risco vai ter na nossa operação, no nosso negócio, no nosso projeto. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias que são utilizadas para fazer o gerenciamento desses riscos, que são igualmente importantes para a gente pensar, tá? Então, deixa eu voltar na planilha de Excel para a gente poder visualizar isso e dar aquele refresh aí na explicação da outra planilha. Então, aqui a gente fez a análise qualitativa e a gente posicionou, então, os nossos riscos dentro desses critérios de impacto e possibilidade de ocorrência, tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer? De acordo com o posicionamento que a gente colocou, que a gente adotou para usar esses riscos nessa tabela, a gente tem que fazer agora a nossa tabela de... Opa, deixa eu tirar essa letrinha aqui a mais. A gente tem que usar agora a tabela de estratégias ou a planilha de estratégias para poder identificar qual estratégia, diminuir um pouquinho mais, qual estratégia que nós vamos utilizar para cada um desses riscos, tá certo? Então, a gente tem aqui algumas estratégias, tá certo? A gente tem a estratégia eliminar, a estratégia transferir, mitigar, contingenciar, aceitar, reserva gerencial e escalar, tá bom? Eu vou explicar todas elas lá no PowerPoint, mas agora eu só quero mostrar para você como que vai funcionar a planilha para fazer o preenchimento. Então, vamos dizer que aqui na análise qualitativa eu coloquei o alagamento aqui no muito alto. Vou mudar a classificação que eu fiz, tá? Vou tirar o alagamento daqui, vou colocar aqui no muito baixo, só para exemplificar. Então, eu coloquei aqui o alagamento como impacto muito alto e possibilidade de ocorrência muito alta. Então, essa classificação que eu coloquei aqui, eu vou levar para as estratégias, tá certo? Então, ela está aqui também, ó, alagamento, tá? Então, o que eu preciso pensar agora nas minhas estratégias? Eu preciso pensar qual é a estratégia que eu vou utilizar para cada um desses riscos que eu vou colocando aqui na minha planilha. E aí, eu trouxe o alagamento para cá só para você, para a gente não ficar olhando lá para a planilha anterior, tá? Mas o que eu tenho que preencher aqui dentro desse quadradinho? Eu não vou escrever aqui de novo alagamento. Eu vou escrever uma destas 7 estratégias que nós colocamos aqui, que também vem lá do nosso livro básico da disciplina, tá? Da bibliografia básica da disciplina. Então, eu vou, ao invés de alagamento, eu vou colocar, por exemplo, que quando eu tenho um evento cuja possibilidade de ocorrência é muito alta e o impacto é muito alto, que é o que está nessa casinha aqui, então, o que eu vou fazer nesse caso é tentar eliminar, eliminar este risco, tá bom? Então, tudo que tiver nessa casinha aqui, ele vai ser eliminado. Tá? Por que ele vai ser eliminado? Porque ele representa um impacto muito alto e uma possibilidade de ocorrência muito alta. Então, é muito fácil de acontecer e, se acontecer, vai dar muito ruim no meu projeto, tá bom? E essa mesma análise eu vou fazer para todos os quadradinhos que eu tenho nessa planilha. Então, se o impacto é alto, mas a ocorrência é muito alta, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar também? De repente eu posso também pensar em eliminar, tá? Agora aqui, olha, se o impacto no meu projeto é médio, mas a possibilidade de ocorrência é baixa, que é esse quadradinho aqui, o que eu posso fazer? De repente eu posso tentar, sei lá, mitigar ao invés de eliminar. E aí, nesse caso, o que a gente colocou aqui, né, o exemplo? Se o impacto é muito baixo e a possibilidade de ocorrência também é muito baixa, eu coloquei como estratégia possível aceitar.
ou seja, não vai tomar nenhuma ação com relação a esse risco. Então, essa aqui é a estratégia, análise de estratégias que a gente precisa fazer com o gerenciamento de risco. Então, assim, a amarra tem a ver com análise qualitativa. Por quê? Porque ela usa, inclusive, as mesmas variáveis, ó, impacto, possibilidade de ocorrência, e aqui, impacto, possibilidade de ocorrência. A diferença é que na análise qualitativa, eu vou colocar os riscos, os eventos, e nas estratégias, eu vou colocar as estratégias, que são essas 7 que estão aqui. Tá bom? Eu vou explicar cada uma delas lá no PowerPoint, mas isso é que tem que ficar gravado para a gente nessa ferramenta aqui das estratégias. Então, como é que eu faço a leitura disso? Tudo que tiver aqui na análise qualitativa, nesse quadradinho, e eu coloquei na minha estratégia eliminar, eu vou ter que eliminar, tá bom? Então, fazendo essa junção, digamos assim, das duas planilhas, significa que o alagamento, por ter impacto muito alto e possibilidade de ocorrência muito alta, por isso que ele está nesse quadradinho, ele vai receber a estratégia de eliminação. Então, eu vou ter que eliminar a causa do evento desse risco. Então, se a minha causa, que foi aqui, né, que eu coloquei, lá no registro de risco, for, por exemplo, o período de chuvas, eu vou ter que eliminar o período de chuvas, coisa que não dá para fazer, né? Então, tem que pensar na hora de colocar as causas, por quê? Porque a gente também vai ter que dar algum tratamento para isso, dependendo da estratégia que eu vou preencher aqui, tá bom? Então, é mais um trabalho de análise qualitativa que você vai ter que ficar ali pensando, matutando, o que você vai fazer quando acontecerem essas situações, independente daquilo que você colocou lá na análise qualitativa de risco, porque as matrizes, elas são relacionadas, tem uma a ver com a outra, mas se aqui nesse quadradinho, na matriz qualitativa, você tiver 10 eventos, os 10 eventos teriam que ser eliminados, tá bom? Então, essa é a ideia do raciocínio para trabalhar com as estratégias. E quais são as estratégias que a gente pode ter, segundo a bibliografia que a gente está utilizando? Então, a primeira estratégia, que significa eliminar ou evitar. Então, é assim, parar para pensar e mudar totalmente o projeto para eliminar a causa daquele evento, tá? Então, é realmente aquilo que está relacionado a uma alta probabilidade de ocorrência e um alto impacto que a gente vai ter no projeto. Então, a gente tem que arrancar fora de qualquer jeito. A estratégia da transferência, ela visa você pensar em transferir o risco de repente, uma unidade para outra unidade. Então, vamos dizer assim, eu tenho um risco inerente, por exemplo, aos fornecedores, né? Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu preciso, de repente, assim, se eu estou trabalhando com um fornecedor e ele não é muito confiável, eu preciso aí substituir esse fornecedor, trocar por um outro, que eu não vou ter 100% de garantia, mas de repente ele vai ser um pouco melhor, de repente não, né? Nada de repente, mas ele pode ser melhor, de acordo com a minha análise de avaliação de fornecedores, do que o outro. Então, na verdade, eu estou substituindo, eu estou transferindo o risco de uma unidade para outra, tentando minimizar. A estratégia do mitigar, que significa reduzir a probabilidade e o impacto com ações preventivas. Então, no caso da mitigação, a gente está pensando aí, o que eu posso fazer para reduzir a probabilidade de ocorrência e de forma preventiva. Então, você sempre pensa um passo, ou pelo menos um passo na frente. Então, eu vou trabalhar no sentido da prevenção. Eu sei que aquilo lá pode acontecer, então, para evitar que aconteça, para prevenir que aconteça, eu vou trabalhar com a mitigação. Tem a estratégia do contingenciar, que significa você desenvolver um plano de ação para lidar com as consequências. Então, é aquela história do aceita que é isso mesmo que vai acontecer. Então, se acontecer, o que eu vou fazer? Então, eu estou lidando aí com os efeitos do risco, eu não estou lidando com as causas, tá certo? Então, nas estratégias anteriores, no eliminar, transferir e mitigar, eu estou falando das causas. No contingenciar, eu estou falando do efeito. Então, é inevitável, vai acontecer, então o que eu tenho que fazer? Tá? Na estratégia do aceitar, é aquela coisa é mais que o contingenciar, né? No aceitar significa que você, tá bom, assume o risco, deixa rolar e vê o que vai dar, tá? É uma estratégia que a gente vai ter que usar assim de forma muito controlada, porque se a gente partir para esse negócio de aceitar para tudo quanto é risco, né?
projeto ele simplesmente perde controle, ele não se realiza. Então, realmente é aquilo que a gente considera como uma probabilidade de ocorrência mais baixa e também um impacto mais baixo. Existe também a estratégia da reserva contingencial. Então, o que é isso? É a gente pensar o seguinte: vamos deixar uma reservinha, tanto de grana, de dinheiro, né, para cobrir custos que possam se sobressair. Vamos colocar uma reservinha de tempo no nosso cronograma, por quê? Porque se der ruim, se chover, se não chover, dependendo do projeto, a gente consegue ganhar, ou pelo menos recuperar, não perder tanto em termos de cronograma, e pensar isso para todos os recursos que você vai utilizar no projeto. Então, a estratégia de reserva contingencial, ela exige um montante de recursos para fazer isso. Então, significa que a gente está pensando aí numa situação que consome muito mais recursos. Então, os recursos que são previstos para o projeto e os recursos que você está colocando ali como garantia, tá? Então, ele tem um aporte de recursos maior aí. Então, tem que pensar também com cuidado, porque isso aí o cliente vai ter que aprovar. E, por fim, a estratégia de escalar o risco. Então, meio que assim, dividir a responsabilidade com o patrocinador do projeto. Então, se você é o gerente do projeto, você vai dividir essa responsabilidade com o dono da empresa, com o cara que está acima de você e fazer com que ele também ajude a pensar em como fazer, em como lidar com essas estratégias, com aqueles riscos, na verdade, que foram mapeados antes, tá bom? Então, escolher uma dessas estratégias para tratar os riscos é fundamental. Para fazer isso, é fundamental analisar, fazer lá o registro de riscos, fazer análise qualitativa e aí pensar também nas consequências que a sua decisão vai ter. Então, é muita responsabilidade fazer esse trabalho aí, mas é o mais assim, relevante nessa etapa do planejamento do projeto. Bom, tem mais um videozinho, hein? Não vai embora. Eu acho que é o último, mas vamos lá, tá bom? Não me abandone, por favor. Até mais.